irmãos, a paz do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui estou para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. Queria ler uma passagem na Bíblia que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 16, do versículo 8 ao 11. Vamos ler aqui e vamos ver o que é que Deus quer falar conosco através desta palavra. Louvado seja Deus. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, Jesus está dizendo aqui sobre a vinda do Espírito Santo, a qual ele enviou depois que ele foi para o céu. Sabemos que Jesus ele veio à terra e viveu aqui cerca de 33 anos. Iniciou seu ministério com 30 anos de idade. E ele, sabemos que trouxe seus ensinamentos, suas mensagens, e sempre mostrando ao homem, revelando ao homem a vontade de Deus para o ser humano. E ele morreu e ressuscitou. Mas ele disse que tinha que voltar ao Pai, mas ele ia, mas enviaria o outro, o Consolador, o Espírito Santo da verdade, para que pudesse estar conosco. Louvado seja Deus. E ele disse que quando o Espírito viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja Deus. Quando fala em juízo, nós sabemos que a Bíblia, ela sempre está mostrando e revelando sobre o juízo de Deus. Nós costumamos dizer que Deus, ele é amor. Esquecemos de que ele também é justiça. Louvado seja Deus. Quando nós vemos a Bíblia, em Gênesis capítulo 6, e iniciando o capítulo 7, nós vemos ali um episódio que aconteceu, que Deus julgou a terra, a geração de Noé, julgou, trouxe um juízo para aquela geração em forma de um dilúvio. Nós conhecemos a história que Deus exterminou toda aquela geração com o dilúvio. Isso era uma forma do juízo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos também em Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 24, que fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Duas cidades iníquas, duas cidades pervertidas, e a Bíblia vai dizer que Deus agora destrói aquela cidade. Olha o que é que diz aqui no versículo 24 de Gênesis 19. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquela cidade, toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e tudo que nascia da terra. Louvado seja Deus. Então Deus exterminou aquelas duas cidades com os seus moradores. Somente Ló e suas duas filhas escaparam do juízo de Deus. O que é que nós queremos dizer através desta palavra? Nós sabemos que o juízo de Deus novamente virá sobre o mundo, chamado de o juízo vindouro, está por vir. Louvado seja Deus. Mas nós temos alguém que pode nos ajudar e nos livrar desse juízo. Esse alguém se chama
Jesus de Nazaré. Nós falamos a princípio que Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. Como Deus, ele é amor, nós vemos em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho único, para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus! Quando Deus enviou seu Filho ao mundo, foi para salvar a humanidade do juízo de Deus que está por vir. Se você quiser ser salvo do juízo de Deus, do juízo vindouro, Jesus, ele é a solução. O próprio Jesus falou em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele falou mais ainda em João 10,9, ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Louvado seja o nome do Senhor. Quer se livrar do juízo de Deus que está por vir? Jesus, ele é a solução. Louvado seja Deus. Assim como existiu a arca de Noé nos dias daquela geração, onde Deus estava ali mandando juízo para aquela geração em forma de dilúvio, assim como existia a arca para que todos aqueles que quisessem se livrar do juízo de Deus, do dilúvio que estava por vir e entrasse na arca, eles se salvaria daquele juízo. Hoje a nossa arca da salvação se chama Jesus. Se você quiser se livrar da ira vindoura, Jesus é a nossa arca da salvação. Louvado seja Deus. E nós vemos que Jesus, ele sempre está chamando as pessoas. Em Mateus 11:28 ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus, ele chama as pessoas para que as pessoas venham a ele, para que ele possa proteger do dia vindouro, ou melhor, do juízo vindouro que está por vir. Por isso que Jesus foi ao Pai, foi aos céus, mas ele enviou o outro, o Consolador, o Espírito Santo da verdade, para que estivesse com o homem todos os dias. E disse que ele convence o homem do pecado, louvado seja Deus, do juízo também, louvado seja o nome do Senhor, e da morte. Louvado seja o nome de Jesus. Ele convencerá o homem do pecado, do juízo e da morte, né? Olha o que é que diz aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele é a solução para a nossa vida. Então corra logo enquanto há tempo. Não há mais tempo de ficar cocheando em dois pensamentos. Louvado seja Deus. Nós vemos lá em Isaías 55, versículo 6, diz o profeta: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Louvado seja Deus. Deus ainda se deixa achar, Deus ainda está pronto para acolher, para receber. Então corra para o Senhor Jesus enquanto há tempo, porque o dia do juízo de Deus se aproxima e ele quer te salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Jesus enviou o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja Deus. Do pecado porque não creram em mim. Jesus está dizendo, a conversão do pecado. O que faz o homem não crer em Jesus é exatamente o pecado. Por isso que Jesus falou em João 3, versículo 19, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então é o pecado que faz com que a mente do homem fique entenebrecida, obscurecida, para não enxergar a verdade. Louvado seja Deus. E foi exatamente isso que o Espírito Santo veio fazer, para convencer o homem do pecado, convencer o homem da justiça e convencer o homem do juízo. Louvado seja Deus. Quero falar para você neste momento: corra para o Senhor Jesus enquanto há tempo. O juízo de Deus está por vir. Se você quiser se salvar, Jesus, ele é o nosso Salvador. Que esta palavra possa servir para você entender que Deus, ele te ama. Deus, ele quer te salvar. Apesar dele ser um Deus
de amor, mas é um Deus de justiça. Ele é tão justo que ele não faz acepção de pessoas, tanto para salvar como também para condenar. Deus, ele é Deus e pronto. Sempre será, sempre foi e sempre há de ser. Que essa palavra possa entrar no teu coração e fazer morada, e você possa sentir a necessidade de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.